Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Boa tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de maio, né, gente? Maio tá indo embora. Estamos aí no finalzinho do mês de maio. Olha só como tá passando rápido, né? Os meses estão indo aí bem rapidinho. Aqui eu compartilho com vocês a palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor que vem para trazer edificação, exortação, para nos orientar, né? Para falar conosco também, para nos alinhar com a vontade do nosso Senhor. Esse alimento, a palavra do Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Senhor. Aqui eu compartilho com você a palavra do nosso Senhor. E nós demos início aí à série sobre Daniel e seus amigos. Nós vimos a fidelidade desses jovens ainda, que foram aí levados cativos para a Babilônia. Ficaram ali um tempo, passando ali por um período de instruções, né, na Babilônia. Babilônia ali que era um símbolo de corrupção diante do nosso Senhor, né? Mas mesmo assim eles não se contaminaram, eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Que você também permaneça fiel ao Senhor Jesus, independente do ambiente. Não importa o ambiente que você esteja, o importante é você se permanecer fiel ao Senhor. Sabendo que o nosso Deus ele está no controle e eles passaram ali, esses jovens, né? Passaram por diversas crises. Quantas dificuldades eles enfrentaram. Mesmo assim, eles não se rebelaram contra, pelo contrário, confiaram no Senhor. Foram instrumentos usados pelo nosso Senhor Deus ali para trazer salvação, não é mesmo? E vamos dar continuidade aí nesses episódios aí, nessa história maravilhosa. Eu estava aqui dando uma meditada neste livro, o livro de Daniel. Gente, como é maravilhoso esse livro. Um livro aí que nós podemos absorver muitos bons exemplos. Na live anterior, eu falei sobre a mudança, a tentativa da mudança da identidade, através da mudança do nome que eles carregavam, que a Babilônia ali tentou fazer essa modificação, fez a modificação do nome deles para tentar tirar a identidade, a origem, a fé, mas eles não conseguiram, porque eles tinham a fé deles firmadas, não é mesmo? E eu marquei aqui, eu quero compartilhar com vocês, antes de me dar continuidade, viu? Olha só, Daniel, que passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel, protege o rei. Hananias, que significava Deus é gracioso, passou a se chamar Sadraque, iluminado pelo sol. Então, eles fizeram aqui uma atribuição aos deuses da Babilônia. Quando o nome desses jovens foram modificados, passou a fazer associação a um deus babilônico. Olha só, gente, que interessante, né? Mas mesmo assim, viu? Eles carregavam no coração deles a convicção, a fidelidade ao nosso Senhor. E apesar do nome deles serem modificados, gente, a essência, o coração, a adoração ao Senhor não modificou em nada, viu? Misael, que significa quem é como Deus, foi chamado de Mesaque, aquele que pertence a deusa Sesaque. Azarias, que significa Deus ajuda, deram-lhe o nome de Abednego, servo do Deus Nego. Olha só, gente, que modificação, né? E durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida pelo rei. Para o senso natural, isso seria uma grande oportunidade.
O simples fato de não precisarem fazer a própria comida já seria uma boa notícia, não é mesmo? Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servida no palácio. Daniel, porém, era um jovem, apesar da idade, né? Eu comentei com vocês que ele tinha entre 15 e 18 anos. Apesar dessa idade aí, ser um rapaz tão jovem, Daniel, ele era um jovem espiritual, viu? E o seu coração não estava na satisfação momentânea. Ele sabia, ele soube separar o passageiro, sabe, o momentâneo, deixar isso de lado. Por quê? Porque ele preferia a aliança, a presença do nosso Senhor. Que você também tenha na sua mente essa convicção de deixar o passageiro, o momentâneo, de lado, né? E se firmar cada dia mais e mais na aliança, no propósito com o nosso Senhor. Da mesma maneira que Daniel teve essa decisão de não se contaminar com os alimentos. Por quê? Porque provavelmente os alimentos eles eram o quê? Sacrificados aos ídolos. Por isso que Daniel e seus amigos ficaram ali separados, tá? Dessas refeições para não se contaminarem. Então eles tinham o quê? Um discernimento espiritual muito grande, tá? Que você também tenha discernimento nessa tarde para você rejeitar circunstâncias e situações. Muitas vezes não é um prato, uma refeição, mas quantas situações chegam até nós, né? Que nós devemos ter o que? Sabedoria, discernimento para nós rejeitarmos, para que nós não venhamos trazer contaminação para a nossa vida, destruição, tá? Para a nossa vida, que nós possamos ser compromissados, aliançados com o nosso Senhor, assim como esses bons exemplos desses jovens. Vamos lá, vamos partir para a nossa leitura. Daniel 3. Gente, que alegria poder compartilhar aí a palavra do nosso Senhor com vocês, viu? É uma alegria para mim poder compartilhar a palavra do nosso Senhor. Daniel 3, do 1 ao 6. Vamos meditar da continuidade aí, tá? Nessa série de Daniel e seus amigos. Sejam todos bem-vindos. Se você tem um pedido de oração, se você está passando por uma enfermidade, se o seu familiar está enfermo, você está desempregado, deixa o seu pedido de oração aí. Eu vou estar orando por você. Eu anoto todos os pedidos depois, os comentários aí no caderno. E eu continuo orando, intercedendo por você, tá bom? A intercessão Daniel, quando o rei pede a interpretação dos sonhos, Daniel corre até os seus amigos pedindo ajuda na oração. E o nosso Senhor revela para ele o sonho que o rei tinha tido, o significado. Gente, a importância da intercessão. A palavra do Senhor fala que é para nós orarmos um pelos outros. Deixa aí seu pedido. Eu tenho certeza que o meu Senhor Jesus Cristo se moverá em seu favor, tá bom? Não importa o que você está passando não, viu? É só uma fase, é só um período e o nosso Senhor, Ele está com você, tá? Não se sinta aí desesperançoso, achando que você está sozinho, de maneira nenhuma. O nosso Senhor, Ele fala que Ele não nos desampara. Ele é para nós um alto refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Nosso Senhor Jesus, que se entregou por mim e por você, tá? Daniel 3. 1 ao 6, tá, gente? Vamos meditar? Vamos conhecer um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor? É bom conhecer, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Trazer a presença do nosso Senhor. Conhecer a vontade do nosso Senhor, que é perfeita e agradável. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com 70 côvados de altura e 6 côvados de largura. E levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à dedicação da estátua que tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e
todos os governadores das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e se puseram em pé diante dela. O arauto anunciou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis. É para se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Olha só, gente, que sentença, não? Que sentença difícil. Imagina só, se você não adorar, se você não pertencer a uma determinada religião, você seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Esta passagem, ela descreve o momento em que o rei Nabucodonosor decretou que todos se curvassem diante de uma imponente estátua que ele havia erguido, com a pena de serem queimados vivos na fornalha, caso desobedecesse aquela ordem. Se você não obedecesse a ordem de se prostrar, você seria queimado vivo. Ananias, Misael e Azarias bravamente decidiram não se prostrar de maneira nenhuma. Se prostraram de maneira nenhuma. Eles iriam obedecer aquele decreto, permanecendo fiel a Deus, a sua crença, a sua origem, a sua fé. É sobre fidelidade, né? E é isso que o nosso Senhor requer de nós. Fidelidade. Não importa, gente, o ciclo, com quem você está conversando, com quem você está se relacionando, em que ambiente você está. O nosso Senhor, Ele requer de nós o comprometimento, a fidelidade com Ele. Não se deixe ser seduzido por aquilo que quer te puxar, tá? Para longe do nosso Senhor. Nosso Senhor vem nos alertando, tá? Nabucodonosor construiu no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. Era grande, né? Era gigante isso aí. A Bíblia, ela não menciona de quem era a representação dessa imagem, tá? Não fala se era do próprio Nabucodonosor ou se era de algum deus babilônio. Mas vemos aqui um ato de extremo autoexaltação e demonstração de poder, né? Ele queria demonstrar aí o seu poder. Ele queria colocar a sua autoridade aí, né? Que prevalecesse a sua autoridade. E é assim hoje em dia, né? Pessoas que querem fazer de suas palavras a autoridade maior sobre a nossa vida. Com um orgulho exacerbado, elas tentam, né, nos dominar, sujeitar pessoas ao seu poder, o controle, pessoas que gostam aí de, através da sua autoridade, do autoritarismo, o controle das situações, né? E o nosso Senhor não requer isso de nós. Se você é uma pessoa aí que tem aí esse lado aí do autoritarismo, gente, vamos repensar, tá? Vamos repensar, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós com humildade, com mansidão, tá bom? Nabucodonosor, um mau exemplo de autoritarismo e poder, uso indevido do poder, né? Convocou ali todas as autoridades, ele chamou todas as autoridades do reino para comparecerem a essa cerimônia de consagração dessa imagem aí que ele teve essa ideia de levantar. E além de comparecer, era uma ordem, era um decreto, você era obrigado a comparecer nessa cerimônia, todos deveriam se prostrar em adoração diante desta imagem. A solenidade era extravagante e pomposa, assim que os instrumentos, tinham vários instrumentos, que os instrumentos musicais fossem ali tocados, todos, incluindo as autoridades, ninguém poderia ficar de fora, viu? Ninguém tinha escape, todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua, aquela imagem levantada pelo rei. Uma maneira de impor, foi uma maneira que Nabucodonosor usou para impor a sua religião, para tentar fazer as pessoas seguirem aquilo que ele acreditava, né? Ou você adora ou você adora, não tem escapatória, é isso que eu quero. Mais ou menos assim passou pela cabeça dele, né? O fato de Daniel não ser mencionado nesta passagem mostra que a fé e a coragem
não era exclusiva dele, né? Porque os seus 3 amigos estavam ali. Apesar de Daniel, a gente não vê, né, Daniel sendo mencionado nessa passagem aí da fornalha. Mas isso mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas em comum por aqueles jovens, né? Igualmente por eles. Se cerque de pessoas que te aproximam também do nosso Senhor. Se cerque de pessoas que também te levem para o Senhor. Lembra daquele jovem paralítico? Que os seus amigos, Jesus estava ali pregando numa casa e não tinha como entrar. A entrada estava obstruída por pessoas e havia uma necessidade de cura. E aquele jovem cercado por bons amigos, o que eles decidiram? Eles decidiram descê-lo pelo telhado até onde Jesus estava para que ele fosse o que? Curado. Então se cerque de pessoas que te encaminhem para a cura, para a libertação, para a verdade. Se cerque e valorize, tá? As amizades que te aproximam do Senhor. Assim como esses jovens eram fiéis ao Senhor e permaneceram unidos, permaneça também unidos a pessoas que te levam até Jesus. E aquele jovem, ele foi curado pela atitude e pela fé dos seus amigos. Que você também tenha pessoas assim no seu ciclo de amizade, de relacionamentos, que te aproximam do Senhor, saiba valorizar, tá? Pessoas que o nosso Senhor colocou no seu caminho e muitas vezes você quer deixar de lado, dando valor a coisas passageiras, viu? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus, tá? E diante do decreto, alguns caldeus se dirigem ao rei e denunciam o trio. Por quê? Porque aqueles jovens decidiram não se prostrar. Vamos ler aqui, tá aqui no versículo 12. Olha só o que os caldeus vão lá e dizem, denunciam, fofocam para o rei, né? Há uns jovens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha a inveja reinando. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Olha só. Primeiro, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos. Muitas vezes no nosso ciclo tem pessoas que ficam ali só invejando, né? Aquilo que o nosso Senhor colocou nas nossas mãos. Pessoas que invejam o nosso trabalho, invejam os nossos relacionamentos. Gente, vamos ter mais atenção com a nossa vida, não abrir tanto. Lembra quando Josué foi cercar ali antes da vitória, antes de derrubar os muros ali de Jericó? O que o Senhor falou? Qual que foi a ordenança que o nosso Senhor deu para Josué? Josué, você vai rodear, mas você vai rodear no silêncio. Aprenda a viver a sua vida, a conquistar aquilo que você quer no silêncio. Não abre tanto, que existem pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor somente ali invejando, somente está ao nosso lado absorvendo, gente, aquilo que nós estamos fazendo. E não foi diferente na vida desses 3 jovens. A palavra daqueles acusadores revelam que eram invejosos ao mencionar a posição privilegiada que os jovens judeus conquistaram em tão pouco tempo. Há uns homens judeus que tu, ó rei, constituístes sobre os negócios. Então eles tinham ali um cargo. Então a primeira coisa que os acusadores fazem é mencionar o cargo que eles tinham. Por quê? Porque estão invejando. Eles estavam invejando a posição que eles tinham, né? Pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, mas só quer o mal, tá? Só quer te ver parado, só quer te ver para trás. Não tem palavra de incentivo. Só trabalha e só age na falsidade. Então vamos prestar atenção, gente, no nosso ciclo. Se cerque de pessoas que trazem a verdade e a justiça do nosso Deus. Segundo, essas pessoas, elas eram o que? Bajuladoras. Sabe, aquelas pessoas que falam docemente, somente na sua frente, né? E agrada, somente quando você está por perto, mas na nossa costa, meu Deus, tenha misericórdia, né? Ao apelarem para o rei, olha, não fizeram caso de ti nem dos seus deuses. Nabucodonosor, esses homens que você constituiu nas províncias não fizeram caso de ti nem dos seus deuses. Pessoas que estavam ali bajulando o rei, sabe? Bajuladores, pessoas falsas.
eram ingratos. Terceira, pessoas com qualidades de ingratidão, que carregam aí esse traço, sabe, de ingratidão. Pessoas que quando eles estão precisando, você vai lá, você estende a mão, mas depois eles viram os pés, sabe? No momento que você precisa, eles viram as costas. Existe, né, bastante assim. Ingratos porque se esqueceram que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel e desses jovens que agora denunciam. Vocês se lembram da passagem? Que se Daniel não tivesse interpretado lá o sonho, de que o rei exige que conte o sonho e a sua interpretação, senão eles seriam mortos. Eles se esqueceram, né? Que eles os haviam ali sido instrumentos do nosso Senhor. Ingratidão. É a ingratidão ali agindo, né, na vida dessas pessoas. Se esqueceram que o livramento da sua vida tinha vindo pela mão, através deles. Se eles não tivessem se colocado em oração e se Deus não tivesse revelado a Daniel, eles teriam sido mortos. Mas no primeiro momento, o que eles fizeram? Foi se levantar contra, foi oferecer o que é a ingratidão. E isso é algo que nós não devemos ter, tá? A palavra do Senhor fala para nós não pagarmos o mal com o mal, tá? E a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós plantamos aqui mesmo nós vamos ceifar. Então vamos cuidar aí da nossa semeadura, porque ela é uma lei, é a palavra do nosso Senhor, tá bom? Tomado de fúria, por uma grande fúria, o rei manda chamar os três e dá um ultimato. Olha aqui, se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem a estátua que eu ergui, vocês serão lançados na fornalha. Mas se vocês se prostrar diante dessa estátua, vocês estarão livres. Do contrário, eles seriam lançados imediatamente na fornalha. Prepotente Nabucodonosor ainda diz: e quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos diante dessa severa e hostil injustiça? Os três rapazes rejeitam até mesmo se defender. Por quê? Porque eles sabiam que quem os defendia era o nosso Senhor, tá? Aprenda que o nosso Senhor, diante de uma injúria, diante de uma injustiça, saiba que o nosso Senhor, ele te defende, tá? Vamos ver essa palavra aí em Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós temos o nosso justificador. Nós temos o nosso defensor, nós temos o nosso escudo. Você não precisa tomar frente, você não precisa ir bater boca, você não precisa ir lá discutir, você não precisa ir lá tomar satisfação. Aprenda a se posicionar da maneira correta para que o nosso Senhor venha te justificar. Você quer ser justificado pelo nosso Senhor? Então aprenda a se posicionar da maneira correta, tá bom? Com coragem, aqueles jovens afirmam que se fossem lançados na fornalha, Deus os livraria. Eles tinham convicção que Deus estava no controle, que Deus agiria em favor. Mesmo que eles fossem lançados naquela fornalha, eles tinham confiança, gente. Olha que confiança grandiosa no nosso Senhor. Eles tinham uma convicção, uma certeza da fé que eles carregavam, não afrouxaram diante da pressão. E muitas vezes a gente se afrouxa, né? Diante da primeira, receba esta palavra em nome de Jesus. Diante da primeira apertada, a gente já, né? Quer abandonar tudo, quer largar tudo, porque Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, a gente começa a murmurar. Mas o nosso Senhor, Ele está conosco, e eles tinham que confiança, eles foram firmes na decisão deles de não se prostrar diante daquela hostil acusação, né? Diante daquela dificuldade tão grande que eles enfrentariam. Eles estavam ali prontos para enfrentar a morte pelo nosso Senhor. Não abandonaram a fé, não, na dificuldade. Não escolheram o caminho. Eles poderiam simplesmente decidir o que não, vamos nos prostrar aqui, né? Vamos aqui nos ajoelhar, vamos obedecer esse decreto, né? O mandato do rei, não. Eles decidiram permanecer fiel ao Senhor. Permaneça também fiel ao Senhor em meio às provações, em meio às dificuldades. Através da
da provação, a palavra do Senhor fala que é através da provação que nós adquirimos o quê? A paciência. Através da paciência a gente adquire a experiência, através da experiência a esperança. E saiba que o nosso Senhor, ele não te desamparou, tá? Ele não te desamparou de maneira nenhuma. Amarrados, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Quando eles decidiram não se prostrar, tá, diante daquela estátua, Nabucodonosor falou assim: olha, agora vocês aqueçam aí 7 vezes mais essa fornalha. Deixa aí a prova maior, né? Vamos apertar um pouquinho mais, quem sabe eles cedem, não é mesmo? Deixa essa fornalha 7 vezes mais aquecida. E eles foram lançados para dentro, jogados dentro daquela fornalha. As cordas queimaram, mas naquele momento o milagre aconteceu. O próprio rei Nabucodonosor percebeu que não estavam sós, mas havia um quarto homem junto com eles. Olha só, gente, que passagem maravilhosa. Um quarto homem na fornalha. E Nabucodonosor se espanta: olha, mas não foram 3 que nós lançamos lá? Estamos vendo 4. A presença do nosso Senhor estava com eles ali. A presença do nosso Senhor se manifesta ali no meio daquela fornalha. O Senhor permite muitas vezes que nós passamos por vales e provações, mas Ele sempre estará conosco. Isaías 43, 2. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Não importa o vale, a provação, a situação que você está passando, o nosso Senhor, Ele não te desampara. O nosso Senhor, Ele fala na palavra dele que Ele passa junto com você. Seja uma dificuldade emocional, seja um problema de um luto, o nosso Senhor, Ele te dará a estrutura para você enfrentar esse período de crise. Você não está esquecido, você não está esquecida pelo nosso Senhor. Se você está passando por um período de dificuldade, de rejeição, saiba que o nosso Senhor, Ele está passando com você. Por maior que seja, por pior que seja a sua provação, a sua luta, seja uma enfermidade, o nosso Senhor, Ele não se esqueceu de você. Receba esta palavra nessa tarde em nome de Jesus. O nosso Senhor passa com você, tá? E a palavra do Senhor fala: olha, tu porém vai até o fim, tá bom? Você não recua, você vai até o fim. E você vai ver que as mãos do Senhor agirá, tá, em seu favor, tá bom? Assim como o período da provação de Jó teve lá todo aquele início de dificuldade, de provação, de aperto que Jó enfrentou, mas num determinado tempo o nosso Senhor, Ele reverteu, Ele mudou a sentença, a sorte de Jó, o Senhor também mudará, tá bom? A sua história, a história da sua vida, tá? O nosso Senhor também irá te honrar. A palavra do Senhor fala que, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Colocarei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Então o Senhor, Ele passa com você nos momentos de angústia, mas Ele também te retira dela, tá? Você não permanece, não. Ainda que você olhe, você veja, você fala: mas faz tanto tempo que eu estou passando por essa dificuldade, que você se sente esquecido. Mas saiba nessa tarde que o nosso Senhor me colocou nessa live para falar para você que o nosso Senhor está com você. Independente do tempo que você está passando por essa circunstância, por essa provação, e por maior que esteja a dificuldade hoje, você não vai permanecer nessa luta. Receba esta palavra em nome de Jesus, tá? Mateus 28, 20, gente. Olha só que palavra gloriosa que o nosso Senhor fala para nós. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. Você tem alguma dúvida que o nosso Senhor, se a palavra do Senhor é a verdade, você tem alguma dúvida que o nosso Senhor te esqueceu? Se você tinha alguma dúvida, hoje o Senhor está falando com você: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então para de se sentir abandonado pelo nosso Senhor. Se apega ao Senhor.
Se apega ao nosso Senhor Jesus, que Ele não te desamparou não, tá? Olha, e hoje nós não temos uma fornalha, assim como aqueles 3 jovens enfrentaram ali, né? Aquela fornalha de fogo superaquecida, 7 vezes mais. Hoje nós não temos uma fornalha de fogo para sermos lançados, graças a Deus por isso, né? Que queimam o nosso corpo, mas passamos por situações que vêm para destruir, muitas vezes, a nossa fé, né? Muitas vezes para tirar a esperança do nosso coração, para roubar o nosso sonho, porque o objetivo do adversário da nossa alma, do acusador da nossa alma, porque quem nos acusa é Satanás. A palavra do Senhor fala que é roubar, matar e destruir. E quantas vezes a gente passa por tantas dificuldades, né, gente? A gente enfrenta situações que vêm para roubar a nossa fé, entristece o nosso coração. Quantas pessoas não têm mais esperança nem de viver, que a luta foi tão grande que roubou a vontade da vida. Pessoas que estão mergulhados na desesperança, que não vê saída. Lembra da história de Noemi? Noemi parte para Moabe para se livrar ali da fome. Ela e sua família partem ali para Moabe para se livrarem de uma situação de uma cidade que estava ali passando por um período de fome. E quando eles chegam ali em Moabe, sobrevém sobre ela o luto, um período de perda muito grande. Ela perde os filhos, fica viúva, depois vem a morte dos filhos. Olha, gente, que provação. Ela chega a declarar que ela não se chamava mais Noemi, que ela tinha se tornado amarga. Mas em nenhum momento ela abandonou a fé dela. O importante é você se permanecer fiel. Se permanecer fiel ao Senhor. Olha que provação que Noemi enfrenta, que dificuldade que ela enfrentou, até que o período de fome ali em Belém cessa e ela volta para a terra do pão, volta ali junto com a sua nora Ruth, que não a abandonou. E lá na frente Deus honra, né, Noemi, dando a ela um neto para ela cuidar, e a alegria no coração dela é devolvida, mas primeiro ela enfrentou uma situação dura, um período amargo de sofrimento, de choro, de tristeza. Quem já enfrentou um luto sabe quanto é difícil, o quanto a gente tem que se apegar ao Senhor para a gente ter estrutura para a gente sair. E o nosso Senhor deu a ela também estrutura e firmeza, e hoje o nosso Senhor está dando para você também. Receba em nome de Jesus estrutura para você suportar, para você passar, para você enfrentar as provações. O nosso Senhor está te dando clareza, discernimento para você aguentar esse período de dificuldade, esse processo que você está enfrentando na sua vida. Não para, não. Não para de confiar no nosso Senhor, tá? Não se deixa ser vencido. A palavra do Senhor fala, clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e livrou de todos os temores. Tem livramento para mim e para você também nesta tarde. Que palavra gloriosa, né? Passamos sim por dificuldade, mas as mãos do nosso Senhor também passa conosco, né? E é nos momentos de aperto, nos momentos de provações que nós vemos as mãos do Senhor agindo também em nosso favor, né? Como aqueles 3 jovens, se permaneça fiel ao Senhor, tenha um tempo também de qualidade para o nosso Senhor. A porta está aberta. A palavra do Senhor fala que Ele é a porta da salvação está aberta. Tenha um tempo também para o Senhor, para você ter um compromisso, uma aliança. O Senhor requer de nós comprometimento. O Senhor requer de nós a aliança também com Ele. Vamos se firmar, buscar o Senhor. Temos aí 7 dias na nossa semana. Vamos buscar um dia a presença do Senhor. Quanto tempo que você não tira mais um período para você estar na presença do Senhor? Para você buscar, para você cultuar, para você se alegrar, para você adorar o nosso Senhor. Relacionamento. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor nos espera para esse relacionamento. Então que o seu coração seja quebrantado nesta tarde e permaneça firme, tá? Fiel, porque esse período aí vai passar, tá bom? Você não está sozinho, não, de maneira nenhuma. O nosso Senhor te esqueceu e Ele não te desampara, tá bom?
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou orar por você agora, nesse momento. Vou estar orando por você, pela sua família. E eu quero que você receba essa oração em nome de Jesus. E vamos aí terminar esta live, tá bom? Foi um período aí que o Senhor enviou esta palavra maravilhosa. Receba em nome de Jesus. Amado Senhor, nesta tarde, meu Pai, eu me coloco diante do Senhor e eu te agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu. Eu coloco, Pai, intercessão, Pai, pelos seus filhos e que o Senhor, Pai, venha trazer, Senhor, discernimento, clareza. Os seus filhos que estão passando por dificuldade, por períodos, Pai, de crise, de aperto, de desespero, Senhor. Que eles recebam, Pai, o consolo do Teu Espírito. Aqueles que precisam, meu Senhor, de portas de emprego, que o Senhor venha abrir, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja abertura, Pai, de portas, abertura, Senhor, de caminhos. Aqueles que estão passando, Pai, por desespero, Senhor, que estão com a vida financeira, Senhor, apertada, Pai. Que eles vejam, Pai, a manifestação, a provisão, Pai, do Senhor. Aqueles que estão enfermos, que haja cura, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Que dores, meu Senhor, sejam cessadas em nome de Jesus. Que enfermidades, meu Senhor, sejam cessadas nesse momento. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão com os seus familiares, meu Senhor, passando por um período de enfermidade, que o Senhor venha trazer amparo, força para continuar, Senhor. Eu oro para que os seus filhos tenham força, para que o lar seja revestido, Pai, pela tua graça, que o Senhor venha trazer harmonia, meu Senhor, nos lares, lares que estão sendo desfeitos, meu Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, meu Senhor, nos corações, na unidade, no fortalecimento de cada estrutura, de cada base familiar, meu Senhor. Mas nos livra, meu Senhor, de todo perigo oculto. Nos livra, meu Senhor, daqueles, meu Senhor, que assolam, Pai, a nossa vida. Dá livramento, Pai, para os teus filhos. Nos protege da violência, da maldade, dos perversos, dos corações astutos, meu Senhor. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, seja germinada, Pai. E eu decreto, Pai, em nome de Jesus, a cura, Senhor, sobre cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Uma ótima final de tarde para você. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.